Olá, então, iremos tratar sobre profecia e cumprimento de profecias, ok? Então, você é meu filho, eu hoje lhe gerei. Esse é o tema, ok? Então, para nós tratarmos desse tema, nós precisamos saber por que Jesus foi gerado, ok? A lei edâmica, Gênesis 2, do versículo 15 ao 7. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs num jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerá livremente. No entanto, da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ok? Então, o tratado é morrerá. O fato de que Jesus foi gerado é justamente esse fato de que Adão comeu do fruto que não poderia comer. Porque quando ele come, ele morre, então teria que ter um substituto de Adão. Para quê? Para que ele não perecesse eternamente no inferno ou no Hades, ok? Então, vamos ver, Jesus foi gerado, Salmo 2:7. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, você é meu filho, eu gerei-lhes hoje, eu hoje lhe gerei, ok? Então, quando Jesus disse ou proclamou o decreto, proclamarei o decreto, o Senhor me disse, você é meu filho, hoje te gerei. Deus disse para Jesus, você é meu filho e hoje eu te gerei. A palavra hoje é no momento em que Adão morre, ele está com a transgressão do seu pecado, e a palavra hoje é depois da fundação do mundo ou antes da fundação do mundo. Ou seja, quando Jesus morre, ele morre antes da fundação do mundo, porque fundação do mundo é apovoamento de pessoas, ok? Fundação do mundo é apovoamento de pessoas. E se Jesus diz, eu hoje lhe gerei, que Deus disse para ele que hoje eu te gerei, a palavra hoje não é na eternidade. Temos que saber que na eternidade não há tempos, não há dia nem hora, não há tempo. Hoje é justamente quando Adão pega, ok? Então, para nós entendermos melhor por que Jesus foi gerado. Jesus foi gerado em forma esvaziada, ok? Portanto, Hebreus capítulo 1, versículo 5 também diz, porque a qual dos anjos disse jamais, você é meu filho, hoje gerei você. Hoje, novamente, não é na eternidade. Outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, ok? Então, para nós entendermos agora por que Jesus foi gerado e as circunstâncias do cordeiro, Jesus é gerado já como cordeiro, ok? Então, cordeiro morto, então vamos dizer, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Eu vou logo trazer a explicação de fundação do mundo e antes da fundação do mundo, ok? Então, a palavra mundo vai ter vários sinônimos. Por exemplo, sinônimo de mundo é o globo terrestre. Sinônimo de mundo são as pessoas. Sinônimo de mundo são mundos espirituais, isso está na Bíblia. Então, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 ao 20, diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vã maneira de viver, que por tradição receberam dos seus pais. Entretanto, como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vocês. Ok. Foi conhecido. Como Jesus pode ter sido conhecido?
por Deus. Ele foi conhecido por Deus como o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Como eu falei para vocês, fundação do mundo é sinônimo de pessoa, sinônimo do globo terrestre e sinônimo de espírito. Então, o mundo dos espíritos, tá falando de mundo do grego cosmo. Então, quando a palavra de João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, está falando de mundo como pessoas físicas. Então, o fato de que Cordeiro morreu antes ou depois da fundação do mundo, quem são os fundadores do mundo? Eu vou fazer aqui só uma apologia. Uma empresa, quando ela funda outra empresa, ela é a filial. Então, a filial sai fundando várias empresas. Então, para vocês entenderem, Adão e Eva são os fundadores do mundo como pessoa, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ok? Agora, o fato do Cordeiro estar morto desde a fundação do mundo é justamente por ele ter sido gerado e ser esvaziado, Deus, Filho, esvaziado para ter uma forma de homem para vir à terra e morrer pelo pecado dos homens, ok? Então, o cumprimento da profecia é esse, o cumprimento do Filho de Deus, ou do nascimento do Filho de Deus. É Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Jesus nascido de mulher sob a lei, ele veio justamente para quebrar a parede da lei e a parede da lei da morte. São duas leis. A lei que separava o homem como lei de Moisés e a lei do pecado de Adão. Então ele quebrou essa duas leis. Mas vindo a plenitude dos tempos. Qual é a plenitude dos tempos? O cumprimento dos tempos para que Jesus pudesse vir, ok? Então, agora o fato maior de que Jesus enviou seu Filho, nós encontramos em Lucas capítulo 1, versículo 32 ao 35, que está escrito, e eis que em seus ventres conceberá e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus, Salvador. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhes dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse, descerá sobre você o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo, e lhe conceberá com a sua sombra. Por isso também o santo que de você há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, eu fiz uma ilustração aqui para mostrar a visita do anjo e o cumprimento da profecia, porque a profecia foi que tu és meu filho e hoje eu te gerei. Aí o cumprimento será o nascimento do menino, ok? Então, desta forma, foi a revelação que aconteceu com o cumprimento, teve o princípio e teve o cumprimento, ok?